Oi, gente, tudo bem com vocês? Programa Brasil Consciência no ar, trabalhando nessa semana para tentar esclarecer um pouco do confuso cenário que se formou em torno do Programa Espacial Brasileiro no que diz respeito ao desenvolvimento de veículos lançadores, os chamados foguetes. Veja nesse programa, com fonte, que na surdina o Ministério da Defesa aditou o contrato para a execução do VLM-1 em 13 anos, acrescentando também mais 154 milhões ao projeto. Entenda neste programa que esse aditamento não tem relação com a tal proposta de um VLM-AT, Autonomia Tecnológica, que visaria nacionalizar as partes do foguete que hoje estão sob a responsabilidade do DLR alemão. Veja também nesse programa que a usina Coronel Abner, que deveria ter realizado o segundo teste em banco com o motor foguete S-50 no ano passado, depende de 25 a 30 milhões para conseguir ser modernizada e voltar a ser operacional. Tudo isso com fonte e trabalho jornalístico profissional aqui no Brasil Consciência, que é um programa realizado pelo SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. Antes, porém, a gente vai ao INPE para mostrar para vocês o Brasil Data Cube, um projeto inovador que colocou o Brasil lado a lado com as principais nações do mundo em desenvolvimento dessa tecnologia e que está permitindo ao país fazer uma análise muito mais criteriosa do uso da terra e das nossas plantações. Acompanhe. Essa iniciativa, né, chamada de Brasil Data Cube, ela começou para atender uma demanda, né, do INPE, para trazer inovação tecnológica para os projetos de monitoramento do INPE, como o PRODES, o DETER, o Queimadas. Hoje a gente tem um grande volume de imagens de satélites. Existem diferentes satélites americanos, europeus, os nossos satélites brasileiros. E existe essa demanda para extrair informação desse Big Data de imagens de satélites. Então nós começamos a desenvolver esse projeto em 2019, que basicamente ele organiza esse grande volume de dados, né, esse Big Data, para todo o território brasileiro. Então a gente organiza diferentes imagens de satélites como cubos de dados multidimensionais. O que são os cubos de dados? São cubos mesmo, então você olhar o dado como um cubo, né, multidimensional, onde você tem várias imagens de satélites para uma mesma região ao longo do tempo, de diferentes satélites. Então essa é a ideia principal do projeto. O principal desafio dessa iniciativa do Brasil Data Cube é o grande volume de dados que a gente tem que organizar. Então nós tivemos que desenvolver sistemas de software, né, que hoje o que acontece? O pesquisador ou as pessoas que trabalham com esse tipo de informação, ela acessa o nosso sistema de software aqui no INPE e processa todo esse Big Data do lado do servidor, usando todo o poder computacional que a gente tem aqui na nossa infraestrutura interna do INPE. Então a gente desenvolveu essa tecnologia, as pessoas acessam a nossa infraestrutura, processa todos esses cubos de dados na nossa infraestrutura computacional aqui no INPE e faz o download apenas do resultado daquela informação. Porque quando a gente está processando esse dado para todo o Cerrado brasileiro, para toda a Amazônia, a gente tem que processar um volume gigantesco de imagens. Então, o principal salto tecnológico dessa iniciativa é a organização desse grande volume de dados e o uso, né, de técnicas, né, de inteligência artificial e de Big Data para processar todo esse grande volume de dados. Além do INPE, diversos órgãos de governo também fazem uso do Brasil Data Cube. Primeiro a gente desenvolveu um protótipo e esse protótipo começou a ser utilizado mais internamente aqui no INPE, né, para detecção de desmatamento, para o uso e cobertura da terra, que é o projeto TerraClass. E agora a gente está estendendo isso para outras instituições brasileiras, porque as demandas
para essa análise temporal de imagens, ela é gigantesca, né, no nosso país. E então a gente tem hoje o IBGE está usando, a Embrapa, né, está usando a nossa ferramenta, e tem várias outras instituições que a gente está nesse processo, né, de criar contas aqui para utilizar esse projeto e as tecnologias. A iniciativa brasileira está alinhada ao praticado por diversos países do mundo. O termo, né, por isso que chama Brasil Data Cube, o termo Data Cube, tem várias iniciativas no mundo fazendo isso, gerando o que a gente chama de dados prontos para análise Ready Data, ARD, e organizando esses dados como cubos de dados. Então tem uma iniciativa para toda a África, se chama Digital Earth África, tem para a Austrália, Digital Earth Austrália, tem o Swiss Data Cube, que é a Suíça. Então tem a American Data Cube, que é uma iniciativa americana para isso. Então existem essas iniciativas, né? E esse projeto é a iniciativa do Brasil nessa temática. O projeto foi financiado pelo Fundo Amazônia. Então, de 2019 até o ano passado, nós tivemos esse financiamento. E nós tivemos, então, com esse financiamento, nós montamos uma equipe com desenvolvedores de software, pesquisadores, alunos de pós-doc, né, e pesquisadores de diferentes instituições para ajudar a gente a desenvolver esse projeto. E atualmente a gente tem o financiamento da FINEP, no contexto do programa BIG, né, aqui do INPE, e a gente continua, então, aprimorando e desenvolvendo essas ferramentas no contexto desses outros financiamentos. E o que tem? O usuário comum, por exemplo, que entrar na ferramenta, ele vai ver o quê? Bom, aqui nós temos um dos produtos de software, né, do Brasil Data Cube, que se chama Brasil Data Cube Explorer. Então, aqui você consegue acessar essas imagens para todo o território nacional, e você então define a região, né, que você quer, o período que você quer, né, visualizar ou baixar, nesse caso, baixar as imagens e fazer algum tipo de análise. Então, por exemplo, aqui eu tenho todo o Brasil, eu posso selecionar uma região, vou pegar uma região bem pequenininha aqui, no Pará, tá? Então, posso selecionar, então, qual a imagem que eu quero trabalhar. Então, como eu disse, a gente tem diferentes imagens, Sentinel-2, que é um satélite europeu, nós temos os nossos satélites, Cibers 4, 4A, Amazônia, tem o Landsat, que é um satélite americano. Então, aqui eu vou selecionar, né, um desses satélites e sensores. Aqui eu seleciono, então, uma data. Vou colocar uma data aqui pequena, né, para ficar mais rápido. E você pode, então, pesquisar, né, as regiões, então, para essa... Então, ele busca para essa região que você selecionou as imagens, né, ao longo do tempo, ele vai montando, né, e trazendo as imagens que tem disponível para aquela região e para aquele período que você selecionou. E aí tem as ferramentas aqui, você pode então selecionar uma região aqui, né, onde você está trabalhando, e ele vai então retornar a série temporal dessa localização que você clicou. Você pode clicar em todo o Brasil. Ele recupera a série temporal, a variação espectral e de índices espectrais associados a essa localização ao longo do tempo. Então, como que, né, isso variou, como que esse atributo, essa propriedade variou ao longo do tempo para essa localização. E também a gente tem aqui uma ferramenta que você consegue entender como que essa localização ela foi classificada ao longo do tempo. Ela era floresta, virou desmatamento, uma área desmatada, depois ela se tornou uma pastagem. Então aqui você consegue, né, recuperar como que aquela região, por exemplo, foi classificada segundo o TerraClass em, por exemplo, 2017. Né, aqui era né, a floresta primária. Né? Então, é uma região
que não sofreu nenhuma mudança ao longo do tempo, é uma floresta. Tem algum tipo de cadastro, alguma coisa que a pessoa tem que fazer para poder usufruir? Tem duas maneiras. Ela pode acessar nossa infraestrutura do INPE e tentar para processar os dados aqui na nossa infraestrutura computacional, ou ela pode simplesmente usar o portal, como eu estou mostrando aqui, aí não precisa de cadastro nenhum. Ela pode entrar, pode fazer essas análises, pode baixar essas imagens para uma região específica, esses dados que a gente tem, sem o cadastro, sem ter que mandar um e-mail. Agora, se quiser usar a nossa infraestrutura para processar, usando outro ambiente que a gente disponibiliza, chamado BDC Lab, aí sim a gente precisa criar usuários, né, e precisa saber da demanda, porque a gente tem que criar usuários para conseguir acessar, né, a nossa infraestrutura e processar esses dados aqui. Segundo Karine Ferreira, a classificação do uso da terra de acordo com a análise temporal é mais precisa e permite um maior controle, por exemplo, sobre os financiamentos para a agricultura. Isso aqui você tem um pavilhão, né? Então aqui você vê que a série, olha o padrão da série temporal. Esse índice de vegetação, ele é baixo ao longo do tempo todo, né? Por quê? Porque ele, né, tá refletindo esse telhado. Tem uma construção, então esse é o padrão da série temporal de construção. Agora, olha esse outro aqui. Esse aqui, ó, né? Então aqui ele classificou segundo os padrões das séries temporais. Então esse é o padrão de uma construção. Esse é o padrão, por exemplo, de uma agricultura, que você planta e colhe, planta e colhe. Então, aquela área mais roxa ali, azul. Isso, exatamente. Então você vê que tem áreas de construção. Pelo padrão da série temporal, você consegue, então, fazer essa classificação de uso e cobertura. Então você vê o padrão de uma série temporal, onde é, por exemplo, uma construção. Você consegue ver o padrão de uma série temporal extraídas dos cubos de dados do projeto, onde é agricultura, então ela tem um outro padrão, né? E aí você consegue, então, classificar essas séries temporais utilizando esses padrões de séries temporais de imagens. E isso aqui é uma aplicação para crédito rural. Você vê que tem outras, além do de uso e cobertura, essa aqui é uma outra aplicação. De fiscalização, tem também aquelas de... Isso aqui é uma demanda do TCU. O TCU falou, queria, né, que ele começou a usar o TCU, o Banco do Brasil, as instituições financeiras que trabalham com crédito rural, o Proagro, então elas nos procuraram também para usar as tecnologias do Brasil DataCube para saber se a área que a pessoa está falando, que realmente está plantando, se ela está plantando em todo o território. Então, por exemplo, aqui você vê que ela não está plantando, ela pode até alegar, né, que está plantando em toda a gleba, eles chamam de gleba, mas aqui você vê que não, você tem aqui áreas, né, que estão construídas, e quando você faz isso utilizando séries temporais com grande volume de dados, você consegue extrair isso de maneira automática. Ali no verde, por exemplo, é uma área preservada, que não tem cultura. Isso. Não tem construção nem cultura. Então, cultura mesmo só naquele roxinho ali em cima. Onde você tem essa variação, né, de que ele está plantando e colhendo. E aí, de repente, a pessoa chega no banco e pede um financiamento mais volumoso, considerando a área toda. Exatamente. Então, você só planta esse pedacinho. Você plantou só esse pedaço. Olha que legal, né? Interessante. Então, isso aqui é uma outra aplicação, que é do crédito rural, que a gente trabalhou bastante o ano passado com o pessoal do TCU, que fiscaliza, né, esse crédito rural. Então, aqui é um exemplo, né, para você ver o potencial das séries temporais. Quando você olha no tempo, você consegue ver a dinâmica, né, ao longo do tempo. Qual foi o ganho maior que foi obtido a partir do uso do Brasil DataCube? Eu considero, assim, até hoje, né, o marco, a maior inovação que nós tivemos nesse projeto foi atender esse projeto TerraClass. Né? O que o TerraClass faz? Ele, a partir das áreas desmatadas, né, que o INPE identifica, pelo PRODES, pelo DT, esse projeto, ele mapeia o uso e cobertura dessas regiões. Então, se aquela área desmatada ela se transformou em pasto ou em agricultura. E esse mapeamento, né, ele foi todo feito, né, no ano passado, ele já foi todo feito em cima das tecnologias do Brasil DataCube,
utilizando técnicas de inteligência artificial, utilizando esse grande volume de dados para todo o Cerrado e para a Amazônia, utilizando análise de séries temporais. Então, isso é o grande avanço tecnológico que as tecnologias do Brasil DataCube trouxeram. Onde que está rodando tudo isso? Tem alguma coisa a ver com o supercomputador, não? Ótima pergunta. Isso está rodando em Cachoeira Paulista, né? Então, lá nós temos um parque de servidores de processamento. Então, a gente tem discos de armazenamento e nós temos, então, vários servidores de processamento onde os usuários se conectam e podem processar esse dado lá nessa coordenação com a ODS, é uma coordenação do INPE de infraestrutura, que fica lá em Cachoeira Paulista. Então, todos esses dados, todos os nossos servidores de processamento, de armazenamento, hoje estão lá em Cachoeira Paulista, junto com o supercomputador. E agora o INPE está adquirindo um novo supercomputador, né? E a ideia é que sim, que a gente, nesse novo supercomputador, a gente também consiga, então, processar parte desses dados usando esse novo computador que o INPE vai adquirir agora esse ano. E por falar em supercomputador do INPE, a gente mostra para vocês as fotos que nós obtivemos da desmontagem do Tupã. O antigo supercomputador brasileiro vai finalmente ser encaminhado para o descanso eterno. O CPTEC INPE de Cachoeira Paulista está preparando o local para receber o novo supercomputador adquirido em setembro do ano passado. A expectativa é de que a nova máquina esteja montada no local até julho deste ano. Por falar em INPE de Cachoeira Paulista, você se lembra que nós trouxemos com exclusividade aqui no nosso programa a informação sobre a obra de construção do laboratório de propulsão elétrica que havia sido abandonada pela construtora responsável no local. Nós obtivemos uma resposta formal da FINEP sobre o pedido de extensão do prazo feito pelo INPE para o projeto. Segundo a FINEP, o pedido está sendo analisado pelo departamento jurídico da entidade e ainda não tem uma resposta definitiva. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente mostra o aditamento que colocou mais 154 milhões e 13 anos de prazo para a execução do VLM-1. É um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente fala agora sobre toda essa confusão envolvendo o desenvolvimento brasileiro de veículos lançadores, os chamados foguetes. A gente vai mostrar daqui a pouquinho o aditamento publicado na surdina pelo Ministério da Defesa, que prorrogou o prazo de execução do VLM em 13 anos. Mas antes, a gente vai falar um pouco sobre a origem, ou pelo menos o grande problema nessa trajetória, a greve da Avibraz, que completou 3 anos na última semana. Pode até ser que o problema não seja exatamente ou somente a Avibraz, mas foi o início da greve na empresa que deflagrou uma série de mudanças, inclusive a desistência da aeronáutica de usar o VS-50 como veículo acelerador para os projetos hipersônicos, que nós também vamos esclarecer daqui a pouquinho. Teve tentativa de realização de uma audiência com os credores da Avibraz na última semana, e o Sindicato dos Metalúrgicos acompanhou. A gente traz o depoimento do presidente do sindicato, o Heller Gonçalves, sobre o que está acontecendo. E olha, o sindicato descobriu quem era o tal investidor misterioso que estava querendo comprar a Avibraz recentemente. Veja. Primeiro que hoje, dia 18 de março de 2025, completa 3 anos da nossa luta, e mesmo diante desta situação em que vocês, trabalhadores, se encontram, nós achamos que
toda a nossa luta até aqui não foi em vão e nós vamos seguir até o final. Pois bem, galera, primeiro, o sindicato representa todos os trabalhadores, isso é muito importante. Nós fizemos um bate-papo no sindicato por volta de 11h30, alguns trabalhadores estiveram lá, nós colocamos a nossa posição diante daquilo que a gente achava que ia rolar. E a assembleia ela foi chamada por causa da empresa Brasil Crédito, que fez os questionamentos diante da Avibraz não estar cumprindo com os prazos e não estar honrando com o plano que foi votado. Como o BNDES se posicionou a favor da Assembleia, o sindicato se posicionou também. Nós achamos que exigir da Avibraz transparência na Assembleia de Credores é importante, porque transparência desta empresa. Como integrar inteligência artificial com o WhatsApp para automatizar o meu atendimento? Olha só, nessa plataforma dá para fazer isso em questão de minutos. Melhor ainda, de graça. A Fiqueu com os credores e principalmente com vocês trabalhadores não tem nenhuma. A gente viu aí o informe de hoje de que o plantão card mais uma vez está bloqueado. E por isso que a gente faz manifestação em frente à casa do caloteiro do João Brasil, porque ele não precisa de um cartão como esse, porque ele é podre de rico, fruto da exploração em cima de vocês trabalhadores. Pois bem, o primeiro ponto da Assembleia foi em relação à MACD, se ela poderia participar da Assembleia, participar de forma a observar, porque ela não é credora. O sindicato não se opôs, porque qualquer empresa que quiser fazer proposta para comprar a Avibraz, acho que a gente tem que estar aqui para ouvir e ver o que é. Minha opinião particular, a MACD não tem condições nenhuma de adquirir a Avibraz. A Avibraz é muito superior à MACD. Agora, se a MACD quer comprar, faça aí proposta. Inclusive, eu questionei na Assembleia, depois vai ter a ata que a gente vai estar divulgando para vocês, que hoje a MACD se encontra com uma parte da produção parada, os trabalhadores estão de layoff. Assim como vocês viram a AKR divulgar também que quer comprar a Avibraz e a AKR está atrasando o salário, a AKR não está depositando fundo de garantia, então nós queremos algo para resolver o problema e não essas empresas que também têm dificuldade. Como que se deu a Assembleia? A Brasil Crédito falou primeiro, exigindo que a Avibraz apresentasse, se está tendo negociação com o investidor, que jogue limpo. E o sindicato, ele pegou e falou na sequência. Primeiro, eu falei da nossa luta, 3 anos que completa hoje, fiz questão de falar para todos os credores, porque lá estavam os bancos também não passam dificuldade não, a gente sabe como funciona banco no nosso país, é tudo bilionário. E como o BNDES estava, eu fiz questão de fazer a cobrança para cima do governo federal, que infelizmente o papel até aqui, começou a nossa luta no governo Bolsonaro, agora é o governo Lula, e nada do governo federal para resolver a situação dos trabalhadores da principal indústria de defesa do país. Então eu fiz essa cobrança, coloquei a nossa posição da estatização da empresa ou que minimamente tenha investimentos do governo federal, todos sabem dessa posição que o sindicato tem. E em relação à questão da transparência, eu fiz questão também de frisar, depois está lá na ata que a gente vai mandar para vocês, esse registro do sindicato na Assembleia é importante, de que não tem transparência nenhuma da Avibraz com os credores e com os trabalhadores. Aquela negociação com a Defendtex, publicou aquela nota, depois não virou nada. A negociação com aquele tal investidor, a empresa é a Diamante. O sindicato que foi descobrir, se dependesse da Avibraz falar isso para vocês, não teria falado. E eu fiz uma pergunta lá, que depois o advogado que estava representando a Avibraz respondeu, que eu disse o seguinte, a empresa Diamante, através do seu representante, disse que a Avibraz prometeu uma coisa e não cumpriu, por isso que ela pulou fora. Responda. Aí ele respondeu, pulou fora não foi por causa disso, ou seja, confirmou. A empresa que o Carlos Fortner estava representando naquela negociação com o sindicato no final do ano passado era a Diamante. Agora, o sindicato que tem que descobrir para passar para os trabalhadores e para a sociedade, porque da Avibraz não veio nada. E em relação a essa negociação com a empresa Blackstone, essa empresa da Arábia Saudita, que a gente exigiu, se está tendo negociação, apresente. Eles falaram que tem a possibilidade de até no final do mês de abril eles estarem concluindo o processo. Pessoal, o sindicato só acredita na hora que a bola bater na rede e que o VAR consolidar. Depois de tudo que a gente passou, tudo que está sendo colocado são possibilidades. Aí a Avibraz apresentou
lá um vídeo do cara que tava lá com turbante, nem deu para ouvir o áudio, só deu para ver a legenda, um negócio esquisito, um negócio estranho, dizendo que a empresa Blackstone é uma grande empresa tal. A gente pesquisando essa empresa, a gente viu que tem um capital social de cerca de 100 mil reais. A gente também coloca um ponto de interrogação diante disso. E aí eles falam que na negociação a primeira parte era ter um aporte para voltar aos benefícios, voltou, mas aí o Plantão Card já anunciou que está bloqueado de novo. E que na segunda parte do aporte vai estar efetuando o pagamento de um salário. É claro que qualquer dinheiro que cair na conta do trabalhador é importante. Agora, um salário não resolve a vida de vocês. Nós queremos que pague todos os salários. Nós queremos que volte o convênio médico. E eu fiz questão de fazer a fala nesse sentido lá na Assembleia, que aí eu também disse o seguinte, que é importante todo mundo saber, porque para a empresa voltar a operar minimamente vai precisar dos trabalhadores, e quem representa os trabalhadores é o sindicato, e que é um tremendo de um absurdo o trabalhador ficar 2 meses sem salário. Ficou suspensa a Assembleia e ficou marcada uma nova para o dia 10 de abril. A empresa queria jogar para o dia 10 de maio. Eu até coloquei lá o seguinte, que quem tem fome tem pressa, que a cada mês que passa é uma agonia e é uma angústia que o trabalhador vai ficando diante desse monte de coisas que são colocadas e que não tem nada de concreto. Então, tá marcado para o dia 10 de abril, porque eles falam que talvez nas próximas semanas avance as negociações, e aí nesta Assembleia consegue apresentar para todos os credores em que pé que está essa negociação. Aí muita gente tem perguntado, estão conversando com o sindicato sobre isso? Tá nada, galera. Não tem transparência nenhuma. E o que que nós pensamos? Daqui até o dia 10, nós vamos seguir fazendo luta, fazendo mobilização. Nós vamos chamar em breve uma nova Assembleia, nós vamos chamar em breve um novo ato e cabeça erguida. Agora nós achamos que essa situação ela tem que se resolver, galera. Completou hoje 3 anos, mas não dá para completar 4. Isso aqui é o limite. Isso aqui já deu. Isso que o João Brasil está fazendo com vocês é assim, algo que até pra gente muitas vezes fica difícil de encontrar palavras, porque a gente sofre junto com vocês, vocês trabalhadores que entram em contato com a gente todos os dias, a gente tá aqui de prontidão para atender, diferente da Avibras, diferente do caloteiro do João Brasil. Então esse é o resumo, galera. Qualquer coisa a gente está aqui à disposição e vamos comparecer na próxima manifestação que o sindicato convocar. O João Brasil tem que criar vergonha na cara e tem que cair fora. Esse caloteiro, vocês estão passando por essa dificuldade por conta desse cara, que tem que criar vergonha na cara. Se ligar. Cai fora, mané. Sai fora, João Brasil. Até pelo legado de seu pai, deixa a empresa seguir com outro funcionando. Você não tem capacidade nenhuma de administrar uma empresa tão importante como a Avibras. Tudo que você fez até aqui é sacanagem. Tô mandando esse recado porque eu sei que o vídeo vai chegar aí pra ele e pros pau mandado dele, que fica aí, inclusive, muitas vezes reproduzindo pros gerentes, passar recado pra vocês. Então, essa galera aí que defende ele também, cria vergonha na cara e paga os trabalhadores. Tamo junto, galera. Firme na luta até o final. Muito bem, essas foram as palavras do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José, trazendo um panorama da situação. O Brasil Consciência continua acompanhando todo esse imbróglio envolvendo a Avibras. Mas por que é importante você entender a situação da Avibras, para você entender o que está acontecendo no Programa Espacial Brasileiro com relação aos foguetes? A Avibras era a responsável por produzir os motores S-50, que são o coração do programa VLM, o Veículo Lançador de Microsatélites. O VLM, como a gente já explicou aqui em diversos programas, usaria 2 motores S-50 e um motor S-44 de responsabilidade dos alemães. Muito bem. Antes, porém, a aeronáutica pretendia produzir um outro veículo, um veículo menor, usando apenas um motor S-50, que seria chamado VS-50, ou seja, veículo a partir do S-50. Esse foguete, que seria um foguete suborbital, era planejado pela aeronáutica para ser um veículo acelerador hipersônico, que seria usado nos projetos 14X e Hexafly-Int, uma cooperação do Brasil com a Agência Espacial Europeia, no qual o Brasil forneceria um VS-50 e também a campanha de lançamento para fazer o teste do veículo deles. A gente já explicou essa situação diversas vezes aqui no nosso programa, trouxemos inclusive entrevistas com oficiais do IAV, 2 oficiais do IAV dizendo categoricamente que usariam o VS-50. Mas
infelizmente, ainda tem gente propagando mentiras, tentando proteger os militares, porque eles desistiram do VS-50 e contrataram o rato. E a gente que trouxe essa informação para vocês. E aí essas pessoas não querem que você entenda como uma desistência, querem atenuar, criar narrativas, fazer malabarismo, para que não fique claro que a aeronáutica desistiu, mais uma vez, de um foguete, depois de desistir do VLS, desistiu do VS-50, buscando aí uma solução para realizar o desenvolvimento do veículo hipersônico. Para que isso fique claro definitivamente, nós vamos mostrar agora o depoimento do gerente do projeto VLM, afirmando exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Veja. Falando então um pouco sobre os principais sistemas do projeto VLM-1. Aqui tem um rápido, né, esquema dos principais sistemas, os 11 principais sistemas, com a divisão de tarefas existente entre o IAE e o DLE. Né? Lembrando da questão da parceria, foi feita uma divisão de tarefas, uma união de conhecimentos, de capacidades, ficando o DLR responsável pelas empenas e o sistema TVA, o adaptador interestágio do primeiro e segundo estágio, o adaptador do segundo para o terceiro estágio, um módulo de serviço com a eletrônica embarcada e a COIF. E o Brasil está responsável pelos motores, motor S50 no primeiro e no segundo estágio, o módulo dianteiro desses motores, que vai todo o sistema de separação, ignição do estágio, terminação de voo, o motor S44, né, que é o motor o estágio satelizador, o motor do terceiro estágio, né, e a carga útil compartilhada. Importante destacar que a infraestrutura de lançamentos do VLM também é responsabilidade brasileira. O nosso plano é lançar a partir do centro de lançamento de Alcântaras, então toda a infraestrutura de lançamento também é responsabilidade nossa. Em 2015, foi criado o veículo suborbital VS-50, com o objetivo de qualificar em voo os principais subsistemas do VLM-1. Ou seja, o VS-50 ele é um passo intermediário para se chegar no VLM. Né? Ele é um veículo suborbital e ele segue a mesma divisão de tarefas válidas entre o IAE e o DLR, de forma que, para o VLM-1, né? De forma que todos os sistemas desenvolvidos para o VS-50 migram automaticamente para o VLM-1, o seu projeto. Né? Não estamos falando aqui de sistemas reutilizáveis, nem recuperáveis, né? Não é disso. A gente diz que o projeto do sistema ele foi qualificado, foi aprovado, foi testado em voo, é só fabricá-lo novamente, seguindo os mesmos requisitos de projeto, que ele vai ser automaticamente integrado ao VLM-1. Né? Com isso, né, diversos riscos técnicos serão mitigados já no VS-50, que também ele é por si só um produto, ele não é apenas uma plataforma de testes do VLM. Né? Ele é, por exemplo, uma plataforma de testes para aceleradores hipersônicos. O primeiro voo do projeto internacional, o Hexafly, um acelerador hipersônico desenvolvido por um conjunto de países capitaneado pela Agência Espacial Europeia, ele está sendo desenvolvido para ser testado a partir do VS-50. Então, ele é também, por si só, um produto, um veículo com capacidade suborbital, um veículo com capacidade para testes de aceleradores hipersônicos, então, e também, principalmente, qualificar, testar em voo e mitigar os riscos para o VLM-1. Muito bem, então nós já tínhamos trazido no nosso programa em edições anteriores o depoimento de 2 oficiais do IAV dizendo que sim, que eles pretendiam usar o VS-50 como veículo acelerador para o 14X e para o Hexafly Inch. Estamos trazendo agora, trouxemos para vocês, o depoimento do responsável pelo projeto do VLM, dizendo que sim, o S-50 era o veículo pretendido para acelerar o Hexafly Inch. E para você que ainda estiver com dúvidas, nós vamos trazer agora o relatório de gestão da aeronáutica de 2023, que foi publicado em maio de 2024, ou seja, há menos de um ano, no qual é possível ler com todas as letras, está aí na página 140,
que fala sobre o ProPiper, né, o projeto de propulsão hipersônica 14X, que em 2023 o projeto enfrentou uma série de desafios. O mais importante deles relacionado ao veículo acelerador, que coloca o 14X na janela experimental de interesse do projeto, ou seja, que é responsável por que ele obtenha a velocidade inicial necessária para que funcione lá a queima com o oxigênio da atmosfera. O texto diz claramente que, com a situação de recuperação judicial da empresa Avibraz, diversos atrasos foram incorporados ao cronograma do VS-50, o que, por sua vez, impactou o planejamento dos ensaios em voo do 14X e do Acordo de Cooperação Internacional ExaFly. Está no documento de gestão da aeronáutica de 2023. Além disso, diz na página 141, o projeto continua com desafios relacionados aos recursos humanos e financeiros. O projeto precisa enfrentar a perda de cerca de 25% do efetivo da equipe técnica ao longo de 2023 e 2024, devido a aposentadorias e outros fatores, o que poderá comprometer os prazos e tornar mais complexo os desafios técnicos do projeto. Ainda, o recebimento parcial dos recursos financeiros solicitado obriga a novos planejamentos. Muito bem, essas são as informações que estão no relatório de gestão da aeronáutica referente ao ano de 2023, publicado em maio de 2024. Está muito claro, né, que sim, a aeronáutica sempre pretendeu usar o VS-50 como veículo acelerador e que nós estávamos corretos quando dissemos que a aeronáutica desistiu de usar o VS-50 e contratou o Rato ao custo de 93 milhões. Quem diz o contrário é que está tendo devaneio. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente mostra o aditamento publicado na surdina pelo Ministério da Defesa, que postergou o prazo de execução do VLM em 13 anos e acrescentou mais 154 milhões ao projeto. Um instante só, não sai daí. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente fala agora sobre o aditamento no contrato de execução do projeto VLM-1, publicado sem nenhuma divulgação pelo Ministério da Defesa. O aditamento inclui mais 13 anos a execução do projeto, que tinha data final em 2027, ou seja, até 2040 ainda tem tempo para se fazer o VLM. Além disso, o aditamento também acrescentou 154 milhões de reais ao programa. Veja. O aditamento foi publicado no dia 13 de dezembro do ano passado e, em poucas linhas, afirma que o IAE e a Aeronáutica, por meio do Ministério da Defesa, vão conceder à Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologias Espaciais, a FUNCAT, um montante de 154 milhões de reais a mais para a execução do projeto, além da extensão da vigência do contrato em 13 anos. Atualmente, o contrato entre o IAE e a FUNCAT terminaria em 2027. Então, agora, o contrato para a execução do VLM tem prazo até 2040. O Brasil Consciência acionou o Ministério da Defesa e o Comando da Aeronáutica, além do próprio IAE, para obter informações sobre o adiamento. Nenhum dos órgãos acionados, porém, emitiu qualquer esclarecimento sobre o novo contrato. Nós também acionamos o Major Rodrigo César Rocha Lacerda, responsável pelo desenvolvimento do VLM, e o Major nos informou que, por ser militar, não poderia comentar o assunto.
O procedimento para a divulgação deste aditamento é bem diferente do que foi adotado quando foi assinado o segundo aditamento para o programa VLM. Naquela oportunidade, o próprio IAE divulgou um release com as informações da prorrogação do contrato. Para vocês verem como é difícil fazer jornalismo sério com relação ao Programa Espacial Brasileiro. Essa última divulgação que foi feita pelo IAE da assinatura do termo aditivo, do segundo termo aditivo, não continha valores e é uma dificuldade para você encontrar algum registro na internet que aponte exatamente qual foi o valor daquele último aditamento. As informações que a gente encontra com relação ao IAE são do valor original, ou seja, 143 milhões. Mais uma apuração da revista da FAPESP de 2022 apontam que o orçamento total para o VLM já estava próximo da casa de 170 milhões. Então, usando o dado da revista da FAPESP, que a gente confia porque é gente séria fazendo trabalho jornalístico, hoje, com esse último aditamento, o programa do VLM já ultrapassa a casa dos 320 milhões de reais. Um foguete que ainda sequer tem o seu primeiro protótipo, ou protótipo de testes do VS-50 pronto, que foi abortado para fazer o teste do 14X com um gasto de mais 93 milhões para construir o rato. A gente começa a se fazer algumas perguntas, e talvez seja por conta dessas perguntas que a gente começa a se fazer que eles não querem divulgar. Por exemplo, será que vale a pena ter um foguete capaz de levar 30 quilos ao espaço no longínquo ano de 2040? Se hoje os foguetes da SpaceX, do Elon Musk, já conseguem levar vários satélites ao espaço com um custo bastante baixo, voltando para a Terra de ré, o nosso foguete em 2040 vai ser relevante? Ou será que tem alguma outra coisa em torno de tudo isso? Bom, na última semana surgiu uma informação diferente. Um tal programa VLM-1AT, Autonomia Tecnológica, que teria aí a pretensão de nacionalizar as tecnologias que hoje estão sob responsabilidade do DLR alemão. Outra questão que vem à mente: nós não conseguimos desde 2014 fazer o foguete voar em parceria com os alemães. Agora nós vamos tentar nacionalizar o que eles estão fazendo para voar com esse foguete. Por quê? Todas essas perguntas são válidas e pouquíssimas delas terão resposta a um curto prazo, mas a gente aqui no Brasil Consciência continua investigando. Sobre essa história do VLM-AT, é preciso esclarecer. A primeira vez que isso apareceu foi durante a audiência pública que discutia a criação da empresa Alada. O professor Ronaldo Carmona, que é especialista em tecnologia espacial e é conselheiro da FINEP, trouxe a informação durante o trabalho da audiência. Veja. Finalmente, nessa área de lançadores, foi recém-aprovado na última segunda-feira pela diretoria da FINEP o chamado projeto VLM-AT, que é o projeto do veículo lançador desenvolvido pelo Comando da Aeronáutica, no qual há agora um financiamento da ordem de 133 milhões de reais, visando exatamente nós nacionalizarmos partes do VLM, do veículo lançador de microsatélites, nos quais nós somos dependentes de estrangeiros, né? Então, esse projeto, financiado no âmbito do FNDCT, ele busca, com recursos do Programa de Promoção de Autonomia Tecnológica na área de defesa nacional, superar essa que é uma grande vulnerabilidade de nós dependemos de sistemas estrangeiros nos nossos veículos lançadores. Muito bem, depois desse pronunciamento, o IAE citou o tal projeto VLM-AT em 2 comunicados que fez à imprensa e à comunidade, relatando encontros com empresas que participam do Projeto Rato e do Projeto VLM.
Os comunicados, porém, não trazem qualquer novidade a respeito do programa. Dizem apenas que ele existe, que vai ser muito bom e tudo mais, mas não traz detalhes de valores, vigência, quais as tecnologias que serão nacionalizadas e se esse recurso todo tem relação com o montante que já está sendo investido no VLM. Então, fazendo esse preâmbulo, para você entender como é difícil fazer jornalismo sério com relação ao Programa Espacial Brasileiro, devido à total intransparência dos responsáveis, a gente, considerando o que veio a público até o momento por fontes oficiais, né, tem um professor universitário, conselheiro da FINEP, dizendo que tem uma aprovação de 133 milhões. Nesse caso, o montante gasto com o VLM já estaria chegando próximo da casa dos 450 milhões de reais. A gente continua investigando essa história e nós vamos tentar trazer na próxima semana, com a opinião de especialistas, com base na lista de projetos contemplados pela FINEP, quais deles poderiam ter relação com esse projeto VLM-AT, para a gente chegar a uma ideia do que está sendo feito, quais são as pretensões. A gente vai insistir ainda com os órgãos oficiais por mais esclarecimentos, mas seguimos, como eu disse, aguardando. Nós acionamos o Ministério da Defesa também para saber sobre essa questão do VLM-AT, ninguém nos respondeu. Igualmente com o IAE. Acionamos a Agência Espacial Brasileira, que diz que iria levantar informações sobre a questão e também sobre a questão do desenvolvimento de um motor de 25 newtons para substituir o S-44, que a agência assinou com o IAE e que irá trazer isso para a gente tão logo eles consigam. Além de tudo isso, a nossa investigação ainda apontou que a discussão sobre esse programa VLM-AT é mais antiga e que ela permeou as conversas da reunião do Conselho Técnico Setorial do Espaço, que define a destinação dos recursos do FNDCT. Pessoas gabaritadas, brigadeiros, até o ex-diretor do INPE, Ricardo Galvão, que hoje faz parte do governo, estavam presentes. E naquela oportunidade ficou claro, foi demonstrado que a usina Coronel Abner precisa de pelo menos 25 milhões de reais para se tornar operacional. A gente está mostrando para vocês aí o trecho da ata que aponta isso. Essa informação na ata está sendo atribuída ao Jadir Gonçalves, que é o dono da Fibra Forte, representante das indústrias no Conselho, mas a transcrição da ata deixa claro que essa é uma conversa que estava acontecendo entre os representantes e que, portanto, é sabido, de conhecimento de todos, que a usina precisa desse montante aí, entre 25 e 30 milhões, para voltar a ser operacional. Essas foram as informações que nós conseguimos obter por enquanto. A gente volta na semana que vem com mais informações sobre tudo isso que está acontecendo para vocês. Tchau, gente. Um abraço.